Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. E assim seja. Quarto domingo do tempo comum. Estamos no itinerário do reino de Deus. Todos buscamos coisas novas, coisas melhores. São Paulo nos dizia: aspirai aos dons mais elevados. E nessa consigna nos chama a viver a virtude da caridade, da entrega, do desprendimento, da abnegação, do reconhecimento da misericórdia, da graça e do amor. Todos nós procuramos a felicidade. Aonde se encontra a felicidade? Você é feliz? Nós podemos hoje declarar que vivemos a verdadeira felicidade. Muita gente busca na riqueza, no conforto, no status, no dinheiro, no poder, e sacrifica tudo para conseguir isso. A procura desregrada disso costuma ser fonte de muito sofrimento. Mas onde está a verdadeira felicidade? O mundo prega todo o contrário das bem-aventuranças. O mundo oferece os prazeres, as vaidades, e vivemos muitas vezes contaminados na autossuficiência, no querer aparecer o que nós somos, o mostrar uma realidade que não existe. Vivemos muitas vezes de aparências, moramos em casas maravilhosas, mas muitas vezes não enxergamos quem está na nossa frente, quem mora do nosso lado, quem realmente passa necessidade, aqueles oprimidos. A procura desregrada disso nos mostra que não funciona. Aonde está a verdadeira felicidade, se não no encontro com Cristo? Ele nos dá, e Ele nos mostra, Ele nos oferece, e Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mesmo nós sabendo disso, procuramos muitas vezes outros caminhos. Nos satisfazemos fora de Cristo. Não enxergamos a experiência de uma realidade. Muitas vezes nos desviamos porque não temos muita fé
porque não vivemos a esperança, porque não temos a caridade. Quando o coração se deixa guiar pelo Espírito de Deus, é um coração que se rejuvenesce. É um coração que sente a motivação do Espírito. E é por isso a necessidade de buscar a melhor maneira de caminhar com Cristo. Ele é o centro, Ele é o foco, Ele é o objetivo. Estamos aqui por Cristo. E na missa dizemos com Cristo, porque Ele realmente é o objetivo, é o sentido da nossa vida. Nossa vida tem sentido quando pomos a confiança em Deus. Mas quantas vezes colocamos a confiança em pessoas, no dinheiro, no trabalho, nas coisas terrenas? Nos deixamos levar, simplesmente. É um momento não somente de parar para pensar, mas parar para agir, para retomar os rumos, para seguir realmente o caminho, para descobrir de que lado nós estamos. A verdadeira felicidade se encontra nele. As bem-aventuranças estão no centro da pregação de Jesus. Retomam e levam à perfeição as promessas de Deus, feitas a Abraão. Pintam no rosto de Jesus, caracterizam a autêntica vida cristã e desenvolvem no homem o fim último do seu agir. A bem-aventurança eterna. Que bom que nós somos batizados. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, precisamos ralar, esforçar-nos, criar dentre nós harmonia, criar entre nós fraternidade, buscar a cada dia estar atentos aos sinais de Deus. O Sermão da Montanha introduz a proclamação do programa do Reino dos Céus, já presente entre nós. Temos escutado nas parábolas da rede lançada ao mar, da semente lançada na terra, da pérola preciosa. Tantas parábolas, Jesus nos mostrou como é necessário buscar nessa palavra o alicerce, a fonte de vida, o crescimento espiritual. E buscar sempre no reino de Deus. Elas constituem as bem-aventuranças, as virtudes de Jesus. Você quer ser e viver na obediência, no respeito, na entrega total? Busque nas bem-aventuranças o sentido do seu crescimento espiritual. Porque quando Jesus veio para falar as bem-aventuranças, ele subiu ao monte para rezar. Parabéns aos jovens que estão chegando do retiro espiritual. Na nossa vida precisamos de uma parada. Precisamos de abastecer, de reabastecer as energias, de dar um pouco uma parada para ouvir Deus, para proclamar a sua vontade, para renunciar aos nossos desejos, para olhar o foco que nós precisamos. E todo mundo deveria um dia na vida fazer um retiro, uma parada. Deixe-se preencher as suas lacunas, os seus vazios, os seus espaços. Deixe Cristo vir morar no seu coração. Quando Cristo habita em nós, há melhores oportunidades de superar as dificuldades. Quem de nós que não tem? Só muda de endereço. Porém, se em Cristo já é difícil, imagine sem. Em Cristo eu consigo superar. Em Cristo eu consigo vivenciar. Nele eu consigo realmente trilhar os caminhos do Senhor. Nas bem-aventuranças encontramos valores universais
que podem ser entendidos e acolhidos por todos. Todos somos chamados a viver as bem-aventuranças. Porém, a primeira bem-aventurança nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Diferente de pobre de espírito. Uma pessoa pobre de carece. Uma pessoa pobre de espírito não tem Deus no coração. É aquele que vive na maldade, na preguiça, na ignorância. É aquele autossuficiente, soberbo, dono da verdade. Pobre de, carece de Deus. Pobre em, está cheio, possuído. O Espírito habita nele. Um coração cheio de Deus vive a verdadeira bem-aventurança. E na primeira bem-aventurança temos a solução do que nós precisamos: ser pobre em espírito. Deixe o Espírito agir na sua vida. Deixe o Espírito transformar seu coração. Deixe o Espírito habitar em você. Quem tem Deus no coração não mente. Quem tem Deus no coração não engana os outros. Quem tem Deus no coração segue o caminho das bem-aventuranças. A primeira leitura nos fala o profeta Sofonias que são felizes os pobres e os humildes, porque eles depositam suas esperanças no Senhor. E na Bíblia nos diz: a esperança não engana, não mente, não decepciona. É o amor de Deus em nós derramado pelo Espírito Santo. O que faz a diferença entre nós? É o Espírito. Infelizmente, muitos corações estão sem Espírito, sem vida, longe de Deus, vivem de aparências, não conseguem trilhar os caminhos do Senhor. Graças a Deus nós estamos no caminho. Graças a Deus ninguém no jardim botânico está perdido. Temos essa esperança renovada em nossos corações. E é essa a fonte de vida, a fonte de graças. Essa esperança que deve estar em nosso coração. Escutamos tanto durante o jubileu da esperança. Agora estamos no jubileu do ano franciscano. Agradecer a São Francisco de Assis esta oportunidade da indulgência, do conhecimento realmente, da experiência de vida. Aí nós vemos na segunda leitura de São Paulo aos Coríntios que os primeiros a serem chamados são os pequenos, os pobres, os que o mundo despreza. Esses são os grandes no reino de Deus. Bem-aventurados somos nós, felizes somos nós. Vivamos, testemunhemos, cresçamos em santidade, busquemos realmente a fidelidade, a harmonia, o amor, a reciprocidade. Lembremos que é dando que se recebe. Quanto mais você ama, você é mais amado. Quanto mais você ama seu marido mais vai te amar. Quanto mais você ama seus pais vão te amar. Quanto mais você respeita o outro, recebe respeito. Quanto mais você se dedica, você participa. Que nós possamos entender o significado das bem-aventuranças e que nós estejamos de coração aberto para trilhar os caminhos do Senhor, na sabedoria, no entendimento, no amor verdadeiro. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,